Hey galera, aqui é o Cartoon, trazendo a minha análise do novo telefilme de Miraculous e da coletânea World, Tóquio Força Estelar, protagonizado por Marinette e Kyoko em dois estilos de animações diferentes e nada de protagonismo pro Adrian por um motivo X. Lembrando que esse especial só saiu na França e não tem data nenhuma prevista para estreia aqui no Brasil. Oficialmente, Miraculous World Tóquio Força Estelar é algo que a gente já sabia uma boa parte do enredo, como que esse último nome é para a equipe de 12 heróis japoneses e que tem um para cada signo do zodíaco ocidental, que é o mais comum que a gente vê por aqui. Consequentemente, o nome de herói deles é o próprio daquela constelação: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Esse último sendo o signo desse que vos falo. E a minha primeira crítica ao filme já vai antes mesmo de eu começar a análise. É pela falta de protagonismo ou destaque para a maioria desses heróis, sendo que o filme é sobre eles. E ao longo do vídeo vocês vão ver que só uns 5 aparecem, 2 têm desenvolvimento. E quanto à parte 3D da animação, eu preciso dizer que ela não foi feita nesse filme pela Dwarf Animation, o estúdio que fez a animação de todos os episódios da 6ª temporada até agora. Aliás, a própria Dwarf compartilhou com a gente esses dias que já terminou de animar todos os episódios que faltavam da 6ª, gente. Pois é, não teremos um hiato grande entre esses novos episódios. Agora falta a parte de iluminação, pós-produção e renderização dos projetos que leva semanas e semanas, e essa parte já não é com eles. Como esse especial se passa antes de qualquer episódio do arco atual e depois do fim catastrófico da 5ª temporada, acontece no período de férias de verão entre julho e setembro de Adrian e Marinette. Então, eles ainda usam as roupas antigas e os trajes da 5ª temporada. Assim, quando Ladybug chamar o talismã aqui, a roupa vai mudar, porém já não vai ter o limitador de 5 minutos e pode spamar talismãs, ambos fazendo viagens para lugares bem distantes nesse período. Como precisavam de modelos antigos e produzir esse filme em paralelo com a produção da 6ª temporada, a Dwarf ficou com o mais importante e o estúdio francês menor Steam Studio ficou com a produção do filme com um programa muito conhecido por nós, Maya. O mesmo que usavam para animar as primeiras 5 temporadas. Então quem tem saudade da animação antiga vai ter um vislumbre do que ela seria atualmente. As partes em 2D animístico do filme foram feitas pelo Booby Pills e La Chutette Campagne, 2 outros estúdios menores e franceses. Jurava que, originalmente, esse filme teria a parte 2D produzida por estúdios japoneses, mas pode ter sido fake news ou mudança de planos, como é comum na Miraculous Corp. Dado todo esse contexto necessário para vocês avaliarem as coisas também, agora sim vamos para a análise do filme com a primeira cena mostrando ninguém menos que Argus e Ryoko, mas não nas suas formas padrão. Astro Argus e Astro Ryoko, ansioso pelo nome oficial deles qualquer dia. Depois de tanto nos provocarem com a versão 2D chibi deles na série, a primeira introdução dessa nova forma deles é nesse filme e devem reaparecer em algum futuro episódio da 6ª temporada. Astro Argus tem asas afiadas de pavão nas costas, uma capa roxa com reflexos do cosmos e detalhes brilhantes tipo a Polymouse no traje atual. Astro Ryoko tem asas curvas e pequenas, muitos detalhes que parecem galhos saindo do próprio corpo e alguns reflexos cósmicos também. Quem já viu o episódio de Akaze Gozen sabe qual é o problema que eles estavam discutindo, apesar de se amarem tanto. Essa distância internacional entre eles, mesmo se encontrando no meio do caminho no Canal da Mancha uma vez por semana, com as evoluções espaciais. Acho que talvez isso seja limitado pelo tanto de poções roxas que eles usariam e Ladybug tem que produzir constantemente para o time inteiro de Miraculous. Com Ryoko sentindo o mesmo e tendo esperança que vão superar aquilo de alguma forma, apesar de parecer que a sua cabeça está bem longe dali, pensando em outra coisa. Saindo de lá primeiro e acelerando ainda mais o passo com o dragão de vento para chegar logo na Marinette, interrompendo totalmente o momento casal apaixonado dela e Adrian via celular, já que o seu namorado está passando alguns dias em Nova York, nos Estados Unidos. Até dançando juntos, lembrando de um momento que eles aproveitaram em outro especial. Isso até Ryoko chegar sem aviso e dizer que Tóquio precisa da Marinette, ou melhor, da Ladybug, e mostrando a notícia de que um monstro gigante surgiu destruindo a prefeitura de Tóquio, até que o novo grupo sem nome de defensores resolveu o caso antes que mais danos fossem causados. Com Marinette seguindo a lógica de que se já tá tudo resolvido, eles não precisam da Ladybug não, mas Kyoko insiste dizendo que explica no caminho e partem agora. Felix não vai saber que ela saiu e não pediu autorização à sua mãe bandida porque não quis nem lhe dar a oportunidade de negar. Com Mari só avisando aos seus pais quando já estava no jato da família Tsurugi.
Nem quero pensar o que a Milene acharia das suas amigas viajando de jatinho privado pro outro lado do mundo. Ela usou o velho truque de nem dar opção pros pais negarem o bagulho. Gente, não façam isso, tá? Os pais de vocês não são tão oi-sabenichen. Aí Kyoko tranquiliza eles, dizendo que vão ficar na casa da sua avó, tá tudo certo. E quando Marinette não quer o guarda-roupa idêntico da Kyoko pra vestir, porque ela tá de pijama, foi do nada, pergunta se tem uma máquina de costura a bordo pra ela improvisar algo, e aí temos a abertura do especial, que normalmente começa com Ladybug sozinha, com ou sem a caixa de Miraculous. Já nesse aqui, tem ela e Ryoko posando com os modelos antigos, numa iluminação tenebrosa que me traz péssimas lembranças, mostrando a matriz estelar que dá os poderes para os novos heróis lá em Tóquio, e termina com a logo do filme. Com a máquina e um pouco de tecido, ela costura uma camisa para ficar por cima do pijama, que ela não deixa de usar, mas pelo menos assim não parece tão, né, coisa de casa. E quando ela precisa entender japonês para ajudar Kyoko com o problema lá, Tiki e Long estavam pensando nisso e acham que chegaram numa solução. Entrar no cérebro da Marinette e fazer ela entender e falar japonês enquanto estiver na sua mente. Algo muito útil para essas viagens internacionais que acontecem nos filmes e certamente teria sido muito útil para ela lá em Xangai. Pela idade dos Kuamis e serem entidades mágicas, talvez todos eles possam fazer isso de entrar na cabeça e traduzir qualquer idioma, a não ser que eles tenham que ter aprendido de algum portador que já falou aquela língua. Tiki já teve várias e a assassina de aluguel do Japão feudal Tentomushi pode ter fornecido o necessário desse idioma para ela. Kyoko pede que ela veja alguns áudios dos membros da nova equipe de heróis que ela sabe da identidade de todos por um detalhe técnico e erro dos membros da Força Estelar que ela comenta depois. Mickey, a Leão, sugerem um torneio entre os 12 membros para que o vencedor se torne líder. Marionette, a Sagitário, não acha que precisam de um líder, ela sendo a mais especialista em heróis no geral, e diz que podem decidir tudo em equipe. Billy, o Ares, que se preocupa mais com o nome da equipe. Nico, a Gêmeos, que sugere um nome super baratas, coloridas. E o Lu, a Câncer, que odeia esse nome. E o último a falar nesse momento é Kazuno, o Capricórnio. E tem que lembrar o tempo todo para Leão que eles têm que proteger as pessoas também, não só derrotar os monstros super rápido. Fora que ele não está conseguindo dançar para sincronizarem e combinarem as suas armas durante a luta. E pela demora da Kyoko em dizer o nome desse querido, Marinette já conseguiu pegar algo no ar. Com todos esses áudios, Kyoko resume que esse é o ponto dela. A equipe japonesa de super-heróis está muito dividida e brigando muito para se concentrar em salvar uma cidade grande como Tóquio, se não conseguem nem decidir quem lidera ou um nome para o grupo. E aí ela revela que sabe desse segredo, está nesse grupo super secreto porque eles esqueceram de remover o contato dela do grupo quando ela saiu do Japão. Chocando Marinette que ela tinha 12 amigos antes de chegar em Paris, porque, né? Kyoko era uma idiota social em todos os sentidos possíveis. Apesar da Joaninha já imaginar que não é Tóquio que precisa da Ladybug, e sim Kyoko que está precisando da Marinette, também dando para ver uma carta previamente amassada guardada no casaco dela. E ao dizer que Tóquio é muito diferente de Paris, entramos na animação 2D que corresponde à maior parte da arte do filme. Pegam um taxista fã da França e da Ladybug até chegarem na casa da Oba Tsurugi, que as acolhe bem. Só pelo cabelo rosa, eu imagino que ela seja a mãe do pai da Kyoko, não da bancada conservadora do lado da família da Tomoe. E aí corta pro covil do grande vilão do especial. Uma nave alienígena danificada que parece estar nas entranhas da crosta terrestre abaixo de Tóquio e caiu lá há milhares ou até milhões de anos, onde o modeler, ou algo como modelador em português, um Vilgax versão miraculosa japonesa que nem é seu próprio chefe, trabalha para alguém bem mais relevante, junto dos seus capangas alienígenas com alguma temática animal, vegetal ou mineral, reassistindo às filmagens da primeira batalha dos seus kaijus contra a Força Estelar à procura de pontos fracos, descobrindo com a discussão de Leão e Capricórnio que esses humanos se importam muito em proteger outros humanos. De volta à casa da Oba Tsurugi, enquanto Marinette se empanturrava comendo um monte de comida caseira feita por ela, a vovó lembra que amanhã é o Hoshimatsuri, a Kyoko, só que ela não estava planejando ir, que é um evento da tradição japonesa e também do que acontece todo ano no 7º dia do 7º mês, 7 de julho. Inclusive, quando eu morava em Londrina, no Paraná, eu já fui em um lá Matsuri que acontecia todo ano e era muito legal as coisinhas japonesas. Então, essa é a data que se passa o filme, começo de julho. Não sei porquê, mas eu sinto que tem uma incoerência temporal que eu tô esquecendo. Fora a idosa falar que Kazuno era namorado dela. Cortando para mais cenas rápidas da Marinette empachada de comida, ela mostra o seu quarto, se assusta com a amiga da avó que mora lá
e ela convida Marinette para tomar um banho relaxante até finalmente encurralá-la e Kyoko ter que explicar que esse não namoro dela com o Capricórnio nunca existiu porque ele nunca a amou, de acordo com ela. Assim, o vilão também deu um jeito de subir à superfície e atacar o taxista que deixou as duas garotas, espalhando discos tecnológicos por todo lugar e dizendo que está melhorando ou upgradeando ele. A criação de cajus desse vilão tem certa similaridade com o empoderamento que os Akumas da borboleta causam nas vítimas que ganham os poderes. Kyoko conta que antes dela se mudar para Paris, a sua vida era muito parecida com a que o Adrian levava antes de poder ir para a escola. Era lecionado em casa, não podia sair para nada que não fossem competições de esgrima, não tinha amigos e todo o seu futuro era academicamente escolhido pela sua mãe. Isso até o seu aniversário de 14 anos. Quando ela vai pedir a Tomoe para frequentar uma escola de verdade, sua mãe rejeita. E quando a filha insiste nesse pedido, ela se sente verdadeiramente contrariada e tira o anel da Kyoko, que fica o seu amor, que diz que, se ela não deixar cair agora, pode ir para a escola. Reagindo rapidamente com a animação que só poderia acontecer no 2D e sendo bem sucedida, sua mãe a matriculou na Kano Academy, uma escola de renome internacional do Japão que combina esportes e estudos comuns. Sendo dessa academia que era o uniforme da Kyoko original da série. Nunca foi de nenhuma escola francesa. E lá ela conheceu seus 12 amigos, ao começar pelos 5 de mais destaque, Miki, que ela desafia e perde por uma trapaça da Kyoko, que não se importa nem um pouco com a birra da loira, porque, né, como a nossa Kyoko foi criada com o ideal de perfeição, pra abalar ela tem que ser uma coisa muito relevante. Com Kazuno separando as duas e se oferecendo para ser amigo dela por tempo indefinido, contanto que ela apenas queira, já que ela só aceitou o desafio da Miki porque ela teria que ser sua amiga por 2 semanas caso vencesse. O jeito Kyoko delapidado que ela tinha antes dos seus amigos franceses. Eles dançavam muito juntos, Kazuno introduziu ela ao resto do grupo e adicionou naquele grupo, mas ela jamais teve coragem de mandar qualquer mensagem. E principalmente, Kazuno ensinou a ela o que era amor, apesar de não ser apaixonado por ela, e sim pela Miki que ele conhecia desde que eram pequenos. Mas essa pontada no seu coração não era nada comparada à solidão da sua vida desde sempre. O problema aconteceu quando Tomoe disse que elas iriam se mudar para Paris. Que karma da Kyoko, né? Gostar de alguém que já tá gostando de outra pessoa. E quando essa história toda acaba, Marinette insiste que ela ainda ama o Kazuno, só que não é por isso que elas estão em Tóquio. Tendo que adiar o resto dessa conversa porque elas avistam o Kaiju robô gigante destruindo a cidade e por tabela e por costume se transformam para ir ajudar os 5 membros da Força Estelar que tem destaque nessa luta. Leão, Áries, Capricórnio, Câncer e Sagitário. Ladybug e Ryoko se transformam, vemos a arma do Vermelhão, a espada do Leão e o escudo da Sagitário limpando a bagunça que o time novato causa. E até esse ponto nossas heroínas francesas os observavam, com Ryoko querendo que Ladybug vá lá e ensine eles a lutarem juntos ou serem mais controlados. Ela é a guardiã, pode fazer isso, contra-argumentando de que não é a guardiã deles ou dos poderes deles, o que daria direito dela opinar ou fazer com que ouçam os conselhos dela. Puxando o talismã quando Ryoko acha que aquela vida foi inútil, mudando para o seu traje com mais detalhes pretos e saindo uma mini Torre Eiffel, que a priori ela interpreta de que tá mandando elas voltarem para Paris. Só que tem outra explicação que ela só vai lembrar depois. E com o Capricórnio ameaçado, Ryoko entra em cena e já fica em conflito com a líder afobada do grupo. Ah, e detalhe que essa Ryoko está com seu traje antigo, tá gente? Não da 6ª temporada. Porém, mesmo assim, ela já não tem mais o limitador e usa quantos dragões elementais quiser. A luta continua, Capricórnio as salva, mas se recusa a dançar para eles sincronizarem junto com os outros membros da Força Estelar e invocarem a arma combinada, bem Dragon Ball Z, bem Steven Universo da parte deles. E mesmo assim, eles fazem só com 4 membros, não 5, para aniquilar completamente aquele Kaiju com um raio da morte. Só que, segundos antes, Ladybug lembra de onde vem seu talismã, não tem tempo de impedir o canhão combinado de estraçalhar o vilão, consertando tudo, inclusive a pessoa melhorada, e falando para eles não fazerem isso, porque não podem destruir o Kaiju se tem uma pessoa lá dentro, complicando bastante o trabalho deles, já que, até o momento, eles só sabem causar dano. Graças ao reconhecimento tático do Capricórnio antes, Ladybug entende qual a função do seu próximo talismã, marcar os locais de pontos estranhos que o herói preto está vendo com o seu capacete visor tecnológico. E após um pouco de pichação, eles acertam esses locais ao mesmo tempo e conseguem trazer de volta o pobre taxista. Leon fica chocada que ela realmente estava errada em agir rápido demais, Ladybug não dá nenhuma informação demais para o grupo de heróis e Ryoko se recusa a amigar com seus amigos heróis japoneses, nem quando Capricórnio Kazuno quase a reconhece,
E Leão, Mickey, fica com ciúme do como ele estava olhando pra Dragoa, pra Irisinha. Em casa, Kazuno fica inseguro pela sua atuação tão fraca como herói, tendo que ser consolado pelo seu bichinho tecnomágico que não é um Kwami. Realmente, ele não parece um, diferente do Mãe Noli. E o criador da série confirmou que o nome deles é Sprites, um termo em inglês que tanto serve para fadinhas, mas é pouco utilizado para isso, e é mais comum para falar de arquivos que você pode mover ou alterar, o que faz sentido, já que eles se tornam a pulseira morfadora dos seus heróis que inserem um cristal colorido para ativar. Provavelmente os verdadeiros fragmentos da tal matriz estelar que o vilão quer restaurar. À noite, Marinette insiste que Kyoko conte a parte da história que ela vem omitindo para que a amiga saiba como poder ajudá-la, se sentindo muito culpada por ter causado sofrimento a todo mundo de alguma forma. Ela deixou tudo tão mal resolvido entre o Kazuno antes de se mudar para Paris, que por isso ele perdeu a confiança em si mesmo, não consegue dançar e é um peso para a equipe, entendendo que ela se arrependa e não precisa contar a ela. Marinette só acha que ela deveria pôr isso pra fora com o próprio Kazuno. Elas podem dar um jeito e pensar em como fazer isso juntas. E agora chega uma das poucas coisas realmente boas desse especial, indispensáveis. A entidade a quem o modelador responde e atende, e que lhe deu esse poder de upgradear ou aprimorar seres vivos ou máquinas. O Supremo, sim, o tão teorizado muitas vezes aqui no canal e o terrível carrasco que mandava encher e bug clonoar no universo deles e até conseguiu proibir o Plague e a Tic daquele mundo de realizar o desejo de Gimme para ninguém que não seja ele. O Supremo e o modelador têm um acordo, ajuda o alienígena esquisito a recuperar os cristais da matriz estelar, contanto que ele o ajude a escapar depois. Então ele não é totalmente poderoso, algo o impede de penetrar no nosso universo principal da série. Pelo visto, o Miraculous da Borboleta, que o Butterfly roubou, faz muita falta. O Supremo conhece Ladybug e Ryoko porque já viu o trabalho delas em outro lugar, ou talvez em outra terra, e para libertá-lo, o modelador precisa alcançar o seu potencial máximo, determinado agora a lançar um ataque com força máxima do seu poder de aprimorar. Na manhã do dia seguinte, Marinette já tinha engendrado um plano para que Kyoko e Kazuno conversem, se vejam e resolvam seus problemas, nem que para isso ela tenha que remeter a alguns costumes que ela tinha no começo da série. Como roubar o celular de alguém, se passar por ela no grupo e marcar com a sua avó que vão pro Matsuri. Ah, e não esquecendo de desligar as notificações também, para que ela só saiba o que aconteceu quando já for tarde demais para voltar atrás. Chegando lá e ajeitando as coisas, surge o grupão dos signos. Geula, a constelação de Virgem que fala de tecnologia e pela coloração verde aqua, lembra muito o design do Viperion. Anglea, nossa, que nome parecido com aquela outra. A Escorpião roxo escuro que demonstra preocupação na medida. Ryu, o jovem aquário que se preocupa com a poluição causada por uma visitinha da Kyoko ao Japão, e ele parece ser de descendência indígena e fica com o verde folha de herói. Karelia, a peixes, é super carinhosa com a amiga e transformada fica branca. Bugan, o touro comilão e herói marrom. E por fim, Kiss. Sim, o nome dele é beijo em inglês. O signo de Libra, cinza e que se interessa bastante pelas roupas de Marinette e elogia muito ela. O único que não veio foi Kazuno, com a nossa padeira muito preocupada com a presença dele, e aí Mickey se oferece para ir com ela buscá-lo em casa. E na parte de trás do seu carro, né, que como muitos estudantes dessa escola aparentemente eles são muito ricos, Mickey manda que Marinette pare de forçar com aquelas perguntas, com terceiras intenções, porque ela sabe muito bem que foi ela que escreveu a mensagem pela Kyoko, não a própria. Enquanto isso, o modelador atacava um navio pesqueiro, upgradeando tudo ao máximo possível. Mickey mostra o quão consciente da realidade ela é, sabendo tanto que Kyoko gostava do Kazuno, quanto que Kazuno gosta dela desde criança, revelando no off para Marinette que também gosta dele. É inteligente, altruísta, gentil e já conquistou o seu coração com as suas vitórias. Mas isso é um segredo de Estado. Ela nunca falou para ele por um bloqueio emocional e ele também nunca teve coragem de confessar esses sentimentos que ela sabe que tem. Falou para amigas, mas não para sua amada. Para ela, essa vitória tem que ser conquistada. Então aquele assunto morre entre elas. E aí Marinette solta um: e depois dizem que eu sou complicada com romance. Gatinha, não julga a Leonina, porque se a gente for relembrar algumas coisas antigas ou recentes mesmo, é mico atrás do outro. Mas tudo bem cometer micos, porque elas estão amando e sendo garotas adolescentes pela primeira vez em suas vidas também. Melhor cometer e entender na idade certa do que crescer amargurado e cometer erros ainda maiores na vida adulta. E quando eles enfim se encontram e ficam atrapalhados um com o outro, Marinette lembra de um certo casal. Kazuno também sabia que a mensagem não foi escrita por Kyoko e de qualquer forma jamais teria coragem de encará-la de novo porque
a fez sofrer muito, o mesmo enigma que Kyoko falou para Marinette, sendo interrompidos por uma horda de kaijus marinhos gigantes e centenas menores que atacam as vítimas e as transformam em mais mini kaijus, obrigando o Zodíaco do festival a entrar em ação e Kyoko se ver obrigada a se transformar em frente da família e dos amigos para protegê-los, chegando naquela cena do trailer da Ryoko pedindo a todos que viram não contarem a ninguém da sua identidade secreta. Secreta também não, né, Kiki? Tanto que Chrysalis não tá nem aí pra investigar a pessoa dela. E a partir daí temos uma luta que só vai aumentando de escalas até que alguém invoque um robô mech. E é uma palavra para robôs desnecessariamente grandes comparados às proporções humanas. E, bem, no resumo, né, é um filme do gênero Tokusatsu, Super Sentai, Power Rangers para nós ocidentais. Que é um gênero que eu gosto, mas honestamente eu acho meio cansativo. Quando eu era bem pirralho, tinha Mega XLR na Cartoon Network, que era basicamente só porradaria de robô gigante. Eu gostava, mas só vi um episódio ou outro. Mais pra frente, criança, teve a sensação Power Rangers, que eu me viciei e assisti várias gerações inteiras, em especial as minhas favoritas Força Mística e Overdrive, que eu já revi algumas vezes. Mas também tinha Força Animal, SPD dos Policiais do Futuro, Tempestade Ninja e Dino Trovão. E até admito que eu vi algumas de quando as Nickelodeon tinham os direitos, como Mega Force, Dino Charge e Ninja Steel. Então assim, eu tenho um pouco de experiência com o gênero, e mesmo na época que eu era pirralho, quando não existiam essas redes sociais aqui, mesmo naquela época eu já achava meio repetitivo e não prendia muito a minha atenção. Imagina agora com mais de 18 anos. A não ser que tivesse aparecendo um personagem novo, um Megazord novo, ou uma reunião especial, sabe-se lá por quê. Era o único tipo de inovação que eu via, porque os personagens não tinham grandes mudanças, sejam positivas ou negativas, e o nível de poder dos heróis ou dos vilões era muito desbalanceado e incoerente no geral. Assim, inúmeros motivos. É por isso que eu não sou muito fã do gênero. Talvez o Thomas Astruc e a galera que trabalha com ele faça diferente lá em 2027, mas aí só Deus sabe. Por agora, eu me atentei mais para os detalhes técnicos dos poderes deles na luta e também ao papel da Ladybug nela. Após Capricórnio e Leão exibirem suas transformações completas para Marinette, que vai guardar o segredo, saem de lá e antes de se transformar, ela fala para Tiki que a sua prioridade é fazer Kyoko e Kazuno se falarem logo para que ele possa salvar Tóquio com todos os poderes, não só parte deles. Puxando um talismã moto que eu sei que referencia a alguma coisa e vendo todos da Força Estelar atacando os pontos fracos dos mini Kaijus, mas os números estão contra eles. Aí Ryoko chega como um raio e Sagitário conta para Capricórnio, que não estava lá na hora, a notícia do dia de que a Ryoko, heroína do dragão, na verdade é a Kyoko, dá pra acreditar? E graças a essa bela de uma fofoqueira, eles têm esse momento side-eye, ignorando todo o caos ao redor dos mini kaijus caídos. E antes que pudessem, trocaram uma palavra um com o outro, um dos grandões arremessa cada um para uma banda da cidade, Leão é kaijuzada e capturada por um capanga. Nossa, como as coisas desandam rápido. E antes que Kazuno pudesse sequer se martirizar pela captura da Miki, Ryoko encontra onde ele foi acertado naquele prédio e se transforma para, na sua forma civil, contar realmente o que ela sentiu no dia que partiram e o que tem naquela carta amassada que ela carrega desde o começo do filme. Kyoko não teve coragem de dizer o quão aquele adeus magoava ela, ainda mais quando Kazuno insistiu que eles continuassem dançando pela internet como web amigos. Só que isso seria ainda pior para ela. Ainda mais Kyoko gostando dele romanticamente, e com isso tratar a amizade com um lado muito mais emocional. Tendo uma explosão dizendo que dançar com ele era um sofrimento para ela. Não entregando sua carta e o deixando magoado com aquele mal entendido. Agora, no presente, ela está usando toda a coragem que tem para consertar esse enorme deslize e vergonha que ela causou. Revelando o que ela realmente queria dizer esse tempo todo dando a carta para ele. Valoriza cada dança que já teve com ele. Nenhuma delas jamais foi um sofrimento. Sofrimento foi ter que deixar a amizade dele para trás por obrigações familiares e saber que a pessoa com quem ele mais quer dançar é a Miki, esperando que um dia ele tenha coragem de pedi-la para fazer isso. E também espera que possa perdoá-la por ter o machucado e que possam voltar a dançar juntos um dia. E depois de tanta honestidade, vocês imaginam qual foi o resultado. Gostei muito dessa resolução de amigos que um gostava, mas não tinha como, e no final se resolveram, porque o importante é falar e não deixar as coisas mal resolvidas, viu, gente? Isso é na vida de vocês também. No meio dessa DR, o capanga mineral levou a Leão kaijuzada e imobilizada direto para o modelador que está fora da sua toca e escondido do conflito para capturar os heróis caídos e tomar cada um dos fragmentos da Matriz Estelar. Para ajudar, Ladybug percebeu que não tem como lidar com os kaijus gigantes, mas se os pequenos são apenas vítimas de alguém, talvez ela consiga fazer algo a respeito.
já chamando o Miraculous Ladybug, que conserta uma boa parte dos estragos, incluindo salvar Leão de ser pega pelo modelador que escapou com o que parece ser poderes de magma. E com isso, Mickey admite que tá devendo um pra Ladybug. Descobriu o nome do seu arqui-inimigo, o nome do que ele quer e ainda não deu uma vitória para ele. Agora que ela não tem limitador até spamar Miraculous Ladybug, a gata pode ir. Isso vai cansando ela e diminuindo o efeito das joaninhas mágicas na escala à medida que você vai repetindo. O criador da série deu uma explicação mais exata do jeito dele sobre esse poder dela, mas aí fica de explicação para uns 50 curiosidades ou 101 sobre esse filme, se vocês quiserem. Após inúmeros Miraculous Ladybug, a Força Estelar se junta e agora sim com todos dançando, invocam o seu Mecha. Ladybug faz o mesmo com o robô que necessita da energia da Ryoko para funcionar, então começa a porradaria de robôs gigantes até Ladybug e a Força Estelar se verem vitoriosos. Terminando de reparar os danos finais não com o último Miraculous Ladybug, não. Até porque, felizmente, alguém pensou que a Joaninha Parisiense não vai estar lá com eles todas as missões para limparem qualquer caca que eles façam a partir de agora, criando o Miraculous Força Estelar pela necessidade de consertar sozinhos o dano de Tóquio, já também aceitando o nome Força Estelar que o Ares sugeriu. Há quem tenha odiado no fandom que eles têm um poder igual ao da Ladybug e há quem tenha gostado, até porque precisam de 12 fragmentos dessa matriz estelar para repetir o que o Miraculous da Joaninha faz sozinho. E eu particularmente sempre odiei isso nas coisas do gênero Super Sentai, o completo descaso com as construções e pessoas que claramente estão ali, mas morrem durante as batalhas de robôs gigantes. Então assim, que bom que pelo menos pessoas não vão morrer na série deles. E aí chegamos agora na reta final do filme, com o Festival Matsuri sendo o último evento de Kyoko e Marinette no Japão, antes delas decolarem de volta para Paris e voltarem para a animação 3D. Depois de todos estarem de boa no Japão e no festival, o último papo de Marinette e Kyoko é sobre a sua roupa mudada e novo corte de cabelo feito por um cabeleireiro japonês muito renomado que deixou ela mais rebelde com seu design novo da sexta temporada atual. O Japão também deu muitas ideias para Marinette mudar a roupa dela depois e só agora ela lembra do Adrian. Admito que eu gostei muito disso no filme, ela desgrudar dele, terminando com cada uma mandando um áudio declarando seu amor ao seu namorado. E a cena pós-créditos, que é protagonizada pelo Adrian no seu modelo antigo pré-sexta temporada, mas que parece diferente daquele que eles usaram no episódio Senhor Agreste, está ansioso para voltar para casa depois dessa sua viagem inesperada para Nova York, mas deixou para ouvir o áudio depois, a pedido de Innovatrix, que de alguma forma descobriu novamente a identidade do Adrian com sua tecnologia que atravessa máscaras quânticas, já que ele e os heróis estadunidenses terão que enfrentar juntos uma ameaça alienígena terrível de 6 dedos que pode ser mais uma obra do Supremo em um novo telefilme Miraculous World Nova York 2 totalmente protagonizado pelo Adrian Cat Noir, que se passa durante essa aventura delas em Tóquio nas férias de verão, até porque o Supremo afirmou que ele ainda vai ajudar o modelador em batalhas futuras, devendo estar ajudando outras forças malignas também. Assim acaba Miraculous World Tóquio, e como essa análise já está muito grande, eu vou direto para nota. Comenta caso novo se você chegou até aqui no vídeo. É 7.7 e eu acho que chutando pra cima. Eu gostei mais dele do que o especial de Nova York ou de Xangai pelos impactos positivos que teve no núcleo original da série e gostei muito desse gancho pro filme do Cat Noir, porque né, Cat Noir está. Porque de negativo, vendo os cortes secos que tem no filme, a falta de destaque para os outros 7 Zodíacos, sendo que esse filme é um enorme telão para a série deles no futuro e até anacronismo, mas isso eu vou ter que investigar, a gata até ficou chocada, mas 7.7 eu acho que é uma nota que fica ok, até porque dá pra ver que esse filme foi feito bem às pressas. E pra esse vídeo é isso, galera. Será que vem aí 50 ou 101 curiosidades sobre esse filme? Será que vale a pena? Me digam vocês, porque tá tendo muito lançamento de animação no momento. Comentem o que vocês acharam desse filme, que tem legendado na descrição pra quem ainda não viu. E até o próximo vídeo.